Questão 1. Sobre as doenças cardiovasculares, cite quais são as indicações na dietoterapia que melhor se adequam para a redução de risco das complicações para estes pacientes? Resposta 1. As indicações na dietoterapia para doenças cardiovasculares incluem redução de sódio, limitar a menos de 2.300 mg por dia, idealmente menos de 1.500 mg por dia, para controlar hipertensão, um aumento de frutas, verduras e grãos integrais, ricos em fibras, potássio e antioxidantes, ajudam a reduzir pressão arterial e colesterol, controle de gorduras, diminuir saturadas, menos de 10% das calorias, e trans, priorizando mono e poliinsaturadas, como azeite e peixes, proteínas magras, preferir peixes, aves sem pele e leguminosas, evitando embutidos, restrição de álcool e tabaco, minimizar consumo para reduzir estresse cardiovascular, controle calórico, ajustar para manter peso saudável, índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado. Base, dieta DASH e mediterrânea, que diminuem risco de infarto e acidente vascular cerebral por controle de hipertensão e deslipidemia. Questão 2. Em casos de aterosclerose, quais as indicações da terapia nutricional? Cite exemplos de conduta nutricional indicada. Resposta 2. Indicações para aterosclerose: redução de gorduras saturadas e colesterol, menos de 7% das calorias e menos de 200 mg por dia de colesterol, para reduzir placas de ateroma, aumento de fibras solúveis, aveia, cevada, leguminosas, 25 a 30 gramas por dia, para baixar LDL, ômega 3, incluir peixes, como salmão e sardinha, 2 vezes por semana ou suplementos, 1 a 2 gramas por dia, antioxidantes, frutas, como berries, e vegetais, como espinafre, para combater estresse oxidativo, controle de sódio, menos de 2.300 mg por dia, para evitar hipertensão associada. Exemplos de conduta: substituir manteiga por azeite, incluir 30 gramas de aveia no café da manhã, evitar frituras e embutidos, e incentivar 400 gramas por dia de frutas e vegetais. Questão 3. Paciente masculino relata diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica há 5 anos, em uso irregular de medicação antihipertensiva. Com base nos dados do paciente, prescreva uma orientação nutricional. Resposta 3. Orientação nutricional: reduzir sódio, menos de 2.000 mg por dia, evitando ultraprocessados, como enlatados e embutidos, e sal de adição, aumentar potássio, incluir banana, abacate, batata doce, 4.700 mg por dia, para equilíbrio pressórico, fibras, 25 a 30 gramas por dia, com grãos integrais, como arroz integral e quinoa, e vegetais, gorduras saudáveis, priorizar azeite e castanhas, 30 gramas por dia, evitando frituras, restrição de álcool. Limitar a uma dose ocasional, suspender tabagismo, fracionamento, 5 refeições por dia para evitar picos pressóricos. Plano: café com aveia e frutas, almoço com arroz integral, frango grelhado e salada, lanche com castanhas, jantar leve com peixe e vegetais. Foco: dieta DASH para estabilizar pressão arterial, 150% e 10 mm de mercúrio, e reduzir cefaleia e tontura. Questão 4. Paciente masculino, 70 anos, ex-tabagista com doença pulmonar obstrutiva crônica há 12 anos. Qual o possível diagnóstico clínico nutricional do paciente? Qual é a melhor conduta para este paciente? Resposta 4. Diagnóstico: desnutrição severa com sarcopenia, índice de massa corporal 17,5 kg por metro quadrado, perda de peso, fadiga alimentar, fraqueza mastigatória. Conduta: dieta hipercalórica, 30 a 35 calorias por quilograma, 2.000 a 2.500 calorias por dia, para ganho de peso, hiperproteica, 1,5 a 1,7 gramas por quilograma, 80 a 100 gramas por dia, com ovos, iogurte e suplementos, como whey, para massa muscular, fracionamento, 5 a 6 refeições pequenas, como mingau e sopas cremosas, para reduzir dispneia, suplementação, vitamina D, 800 a 1.000 unidades internacionais por dia, vitamina C e zinco para imunidade e antioxidação e hidratação, 30 ml por quilograma, 1,5 a 2 litros por dia, para muco fluido. Plano:
café com leite e aveia, lanche com iogurte, almoço com purê e frango desfiado, jantar com sopa nutritiva. Questão 5. Para a otimização do estado nutricional e controle das complicações associadas à fibrose cística, marque a opção correta e justifique as erradas. Resposta 5. Correta. Terapia de reposição enzimática pancreática associada a uma dieta hiperlipídica e hiperenergética, atende à insuficiência pancreática e alta demanda calórica, 120 a 150% da necessidade. Erradas. Restrição de lipídios piora má absorção e déficit energético, restrição proteica agrava catabolismo e retardo de crescimento, normocalórica não supre gasto elevado, carboidratos rápidos causam picos glicêmicos, dieta interal exclusiva não é necessária se oral ajustada funcionar. Questão 6. Ana Cecília, 65 anos, hipertensa há 12 anos. Marque a opção que contemple as estratégias nutricionais mais indicadas para a paciente, considerando a abordagem ambulatorial, e justifique as erradas. Resposta 6. Correta. Plano alimentar com frutas, verduras, laticínios desnatados, grãos integrais, oleaginosas e redução de sódio, segue dieta DASH, reduz pressão arterial e risco cardiovascular. Erradas. Restrição proteica desnecessária. Suplementos não substituem dieta equilibrada, alta gordura saturada eleva colesterol, não indicada para hipertensão arterial sistêmica, restrição calórica severa ignora a qualidade alimentar, ineficaz sozinha, ultraprocessados, mesmo de baixa caloria, mantém sódio elevado. Questão 7. Com base no impacto clínico da fibrose cística e suas manifestações sistêmicas, analise as afirmativas e marque as corretas, justificando as erradas. Resposta 7. Corretas. Comprometimento respiratório é a principal causa de morbidade e mortalidade, infecções, bronquiectasias, insuficiência pancreática causa má absorção, fezes gordurosas e déficit nutricional. Erradas. Diabetes é por disfunção das células beta, hipoinsulina, não hiperfunção, dieta deve ser hiperenergética, não normocalórica, com enzimas para suprir demandas. Questão 8. A terapia nutricional na doença pulmonar obstrutiva crônica deve considerar o estado nutricional, comorbidades e medicamentos. Assinale a alternativa correta. Resposta 8. Correta. Pacientes com cor pulmonar podem precisar de restrição de sódio e potássio, dependendo do diurético, ajuste necessário por edema e equilíbrio eletrolítico. Erradas. Fumantes precisam de vitaminas C e por estresse oxidativo, corticoides aumentam o risco de osteoporose, exigem cálcio e vitamina D, parenteral não é padrão, oral ou interal é preferível. Questão 9. Paciente Helena, 60 anos, com hipertensão arterial sistêmica, deslipidemia e placas de ateroma. Responda ao diagnóstico clínico nutricional e à conduta nutricional. Resposta 9. Diagnóstico: sobrepeso, índice de massa corporal 32,4 kg por metro quadrado, risco cardiovascular elevado, circunferência abdominal 98 cm, triglicerídeos 420 mg por decilitro, LDL 190 mg por decilitro, dieta pró-heterogênica. Conduta: redução calórica, 20 a 25 calorias por quilograma, 1.500 a 1.800 calorias por dia, para perda de peso, baixo sódio, menos de 2.000 mg por dia, evitando embutidos e sal, fibras, 30 gramas por dia, aveia, linhaça, para baixar LDL e triglicerídeos, gorduras, menos de 7% saturadas, incluir ômega 3, peixes 2 vezes por semana, restrição de álcool, suspender 20 latas por semana. Plano: café com frutas e aveia, almoço com arroz integral, peixe e salada, jantar leve com vegetais. Questão 10. De acordo com o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, indique verdadeiro ou falso e justifique as erradas. Resposta 10. Verdadeiro. Diminuição do índice de massa corporal e capacidade física, com inflamação elevada, comum em doença pulmonar obstrutiva crônica, desnutrição reduz desempenho respiratório por perda muscular, avaliações, índice de massa corporal, prega cutânea, cintura quadril, circunferência braquial. Falso. Fracionamento limitado a 4 refeições,
deve ser 5 a 6 para reduzir dispneia. Justificativa: menos refeições aumentam fadiga, excesso de carboidratos aumenta dióxido de carbono e risco de esteatose. Verdadeiro: proteína 1,2 a 1,7 gramas por quilograma por dia melhora força e imunidade. Verdadeiro: reduzir vitaminas C e A. Falso: necessárias contra a oxidação, não degradam pulmão. Suplementação oral se ingestão menor que 40%. Verdadeiro: hidratação essencial por muco elevado. Verdadeiro: lipogênese aumenta, não reduz, quociente respiratório e dióxido de carbono. Falso: justificativa: aumenta a produção de dióxido de carbono. Dicas para a prova. Cardiovascular: memorize dieta DASH, baixo sódio, alto potássio, controle lipídico, LDL menor que 100 mg por decilitro, e fibras, 25 a 30 gramas por dia. Respiratório: foco em hipercalórico e proteico para doença pulmonar obstrutiva crônica, 1,5 gramas por quilograma, fracionamento, e enzimas para fibrose cística. Casos clínicos: identifique desnutrição, índice de massa corporal baixo, ajuste calorias e priorize qualidade alimentar. Estudo dirigido: dietoterapia segunda, sistemas respiratórios, doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose cística. Questão 1. Explique a relação dos carboidratos e dos lipídios na doença pulmonar obstrutiva crônica. Resposta: na doença pulmonar obstrutiva crônica, os carboidratos e lipídios afetam a respiração de forma diferente. Carboidratos, quociente respiratório igual a 1, produzem mais dióxido de carbono por oxigênio consumido, aumentam a carga respiratória, piorando dispneia e hipercapnia. Excesso leva à lipogênese, gerando mais dióxido de carbono e risco de esteatose hepática. Lipídios, quociente respiratório igual a 0,7, produzem menos dióxido de carbono, sendo mais eficiente energeticamente, reduzem o esforço respiratório, ideal para pacientes com dificuldade ventilatória. Estudo: dieta com 55% de gordura reduz dióxido de carbono versus 55% de carboidratos. Chest, 1993. Cuidado: em corpo pulmonale, 25% dos casos, gorduras altas podem ser arriscadas. Recomendação: reduzir carboidratos, aumentar gorduras saudáveis, como ômega 3 e azeite, para energia densa e prevenir desnutrição, 30 a 70% dos pacientes. Questão 2. Como deve ser calculado as necessidades energéticas do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Resposta: o cálculo das necessidades energéticas na doença pulmonar obstrutiva crônica segue. Passo 1. Estimar o gasto energético basal com equações, Harris-Benedict ou Mifflin-Street-Geor. Passo 2. Ajustar com fatores, atividade, 1,2, sedentários, comum na doença pulmonar obstrutiva crônica, estresse, 1,2 a 1,5, aumento de 10 a 15% pelo trabalho respiratório. Desnutridos, critérios, índice de massa corporal menor que 21, perda de peso maior que 10% em 6 meses ou maior que 5% em um mês, massa magra baixa, menor que 16 kg por metro quadrado para homens, menor que 15 kg por metro quadrado para mulheres, em 30 a 35 calorias por quilograma por dia para ganho de peso. Padrão ouro, calorimetria indireta, se disponível. Prevalência: 30 a 70% dos pacientes perdem peso, exige ajuste individualizado. Questão 3. Em processos infecciosos de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, quais as recomendações de micronutrientes? Resposta: em infecções na doença pulmonar obstrutiva crônica, recomenda-se vitaminas antioxidantes, vitaminas C e I, reduzem estresse oxidativo e inflamação nas exacerbações, corticosteroides prolongados, vitamina D, 800 a 1000 unidades internacionais por dia para ossos, cálcio, como carbonato ou citrato, previne osteoporose, em geral, multivitamínico para suprir deficiências. Atenção! Consultar médico antes de suplementar, ajustando por necessidade individual, como inflamação alta. Fonte: American Lung Association. Questão 4. Quais os objetivos nutricionais em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica? Resposta: os objetivos nutricionais na doença pulmonar obstrutiva crônica são prevenir e tratar desnutrição, dieta hipercalórica,
1,2 a 1,3 vezes o gasto energético basal ou 30 a 35 calorias por quilograma, desnutridos, 30 a 70% dos pacientes afetados, aumentar proteínas, 1,2 a 1,7 gramas por quilograma por dia para manter massa muscular respiratória, controlar carboidratos, reduzir para minimizar dióxido de carbono. Evitando sobrecarga pulmonar, melhorar função respiratória, 4 a 6 refeições pequenas por dia para evitar fadiga, hidratação, 6 a 8 copos por dia para mucofluido, suplementação, vitamina D, C e cálcio, com corticosteroides, monitorar peso, prevenir infecções. Questão 5. Quais os objetivos nutricionais na fibrose cística? Resposta. Na fibrose cística, os objetivos são: otimizar a absorção, terapia enzimática pancreática para insuficiência pancreática, dieta hiperenergética e hiperlipídica, 120 a 150% das necessidades para prevenir desnutrição e atraso de crescimento. Proteger massa muscular, proteína adequada para imunidade e reparo, balancear carboidratos, evitar excesso de dióxido de carbono respiratório, suplementar vitaminas A, D e K por má absorção, monitorar eletrólitos, sódio por perdas no suor. Foco: melhorar qualidade de vida, reduzir complicações. Questão 6. Descreva quais as necessidades de energia, macro e micronutrientes na fibrose cística. Resposta. As necessidades na fibrose cística incluem: energia, hiperenergética, 120 a 150% das necessidades normais, malabsorção, infecções, macronutrientes, gorduras, hiperlipídica, alta ingestão com terapia enzimática pancreática para energia densa, proteínas, adequada, sem restrição, para crescimento e imunidade, carboidratos, balanceados, evitar excesso de dióxido de carbono, micronutrientes, vitaminas lipossolúveis, A, D e K, má absorção, eletrólitos, monitorar. Sódio, potássio, perdas por suor. Ajuste, individualizado por gravidade e idade. Questão 7. Quais os sintomas da fibrose cística? Resposta. Os sintomas da fibrose cística são: respiratórios, tosse crônica com expectoração espessa, infecções pulmonares recorrentes, como bronquiectasias, dificuldade respiratória, gastrointestinais, falência pancreática exócrina, diarreia, esteatorreia, insuficiência endócrina, diabetes ou nutricionais, atraso de crescimento, crianças, fadiga e perda de peso, outros, sudorese salgada, alto cloro no suor. Impacto: afeta múltiplos sistemas. Dicas para memorização. Doença pulmonar obstrutiva crônica, carboidratos igual a mais dióxido de carbono, lipídios igual a menos esforço, 30 a 35 calorias por quilograma, 1,2 a 1,7 gramas por quilograma de proteína, 4 a 6 refeições, vitamina D mais cálcio com corticoides. Fibrose cística, 120 a 150% de energia, terapia enzimática pancreática mais gorduras altas, vitaminas A, D e K, sódio no suor, tosse, diarreia, perda de peso igual a sintomas-chave. Questão 1. Analise a importância da composição de macronutrientes na dieta de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e compare com as estratégias nutricionais utilizadas em pacientes com aterosclerose, destacando como o manejo de carboidratos, lipídios e proteínas impacta os desfechos clínicos em cada condição. Resolução. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, a composição de macronutrientes é crucial devido ao impacto no quociente respiratório e na função pulmonar. Os carboidratos, com quociente respiratório de 1, produzem mais dióxido de carbono por unidade de oxigênio consumido, aumentando a carga respiratória, o que pode exacerbar a dispneia e a hipercapnia em pacientes com ventilação comprometida. Estudos, como o de 1993 na revista Chest, mostram que dietas com 55% de carboidratos elevam o dióxido de carbono em comparação com 55% de gordura, que tem quociente respiratório de 0,7, gerando menos dióxido de carbono e sendo mais eficiente energeticamente. Assim, recomenda-se reduzir carboidratos e aumentar lipídios, como o ômega 3 de peixes e azeite, para fornecer energia densa, especialmente em desnutridos, 30 a 70% dos casos, prevenindo perda de peso.
Proteínas são ajustadas para 1,2 a 1,7 gramas por quilograma por dia, visando manter a massa muscular respiratória, essencial para a ventilação, com refeições fracionadas, 4 a 6 por dia, para evitar fadiga. O excesso de carboidratos também pode levar à lipogênese, aumentando o dióxido de carbono e risco de esteatose hepática, o que reforça a necessidade de controle. Em contraste, na aterosclerose, o foco é reduzir o risco cardiovascular, priorizando o controle lipídico. Os lipídios saturados e trans devem ser limitados a menos de 7% das calorias e colesterol a menos de 200 mg por dia para diminuir placas de ateroma, enquanto gorduras mono e poliinsaturadas, como azeite e nozes, são incentivadas. Carboidratos devem vir de fontes ricas em fibras, 25 a 30 gramas por dia, como aveia e leguminosas, para reduzir LDL, diferentemente da doença pulmonar obstrutiva crônica, onde o tipo de carboidrato é menos relevante que a quantidade total. Proteínas magras, como peixes e aves, são preferidas, evitando embutidos ricos em sódio e gordura, com ingestão ajustada para manutenção do peso, índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado. A dieta DASH, com baixo sódio, menos de 2.300 mg por dia, e alta em potássio, é um modelo eficaz, contrastando com a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde o sódio é menos crítico, exceto em cor pulmonale. Os desfechos clínicos refletem essas diferenças. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, o manejo reduz a produção de dióxido de carbono, melhora a capacidade respiratória e previne desnutrição, enquanto na aterosclerose, diminui a progressão das placas, a pressão arterial, como de 150 por 110 para menos de 130 por 80 mm de mercúrio, e eventos como infarto. A doença pulmonar obstrutiva crônica exige energia hipercalórica, 30 a 35 calorias por quilograma em desnutridos, enquanto a aterosclerose pode demandar controle calórico para obesidade, como 20 a 25 calorias por quilograma. Assim, a doença pulmonar obstrutiva crônica prioriza eficiência respiratória e ganho de peso, e a aterosclerose foca na saúde vascular e equilíbrio metabólico. Questão 2. Descreva as estratégias nutricionais para otimizar o estado nutricional de pacientes com fibrose cística, considerando as necessidades energéticas, o papel da terapia enzimática pancreática e a suplementação de micronutrientes, e explique como essas intervenções influenciam a progressão da doença e a qualidade de vida. Resolução. Na fibrose cística, as estratégias nutricionais visam compensar a insuficiência pancreática, o aumento das necessidades energéticas e a má absorção, otimizando o estado nutricional e reduzindo complicações. A dieta deve ser hiperenergética, fornecendo 120 a 150% das necessidades normais, devido ao gasto metabólico elevado por infecções crônicas e perdas gastrointestinais. Isso é alcançado com uma composição hiperlipídica, priorizando gorduras, como óleos e manteiga, como fonte densa de energia, já que a insuficiência pancreática exócrina, presente em 85 a 90% dos pacientes, compromete a digestão de lipídios. A terapia de reposição enzimática pancreática é essencial, administrada com refeições para melhorar a absorção de gorduras e proteínas, reduzindo esteatorreia e déficit calórico. A dose é ajustada individualmente, como 500 a 2.500 unidades de lipase por quilograma por refeição, monitorando fezes e peso. As proteínas são mantidas em níveis adequados, sem restrição, 1,5 a 2 gramas por quilograma por dia, para suportar crescimento, reparo tecidual e imunidade, enquanto os carboidratos são balanceados para evitar excesso de dióxido de carbono, que sobrecarrega a respiração, embora menos crítico que na doença pulmonar obstrutiva crônica. A suplementação de micronutrientes foca nas vitaminas lipossolúveis, A, D e K, pois a má absorção leva a deficiências, como vitamina D menor que 30 nanogramas por mililitro em 70% dos casos, causando raquitismo, coagulopatias e neuropatia. Doses típicas incluem 5.000 a 10.000 unidades internacionais de vitamina A, 800 a 2.000 unidades internacionais de D, 100 a 400 mg de I e 2,5 a 5 mg de K por dia, ajustadas por exames séricos. O sódio também é monitorado, com suplementação em climas quentes devido a perdas por suor salgado, típico da fibrose cística. Essas intervenções influenciam a progressão da doença ao prevenir desnutrição,
comum em 20 a 30% dos pacientes, e retardamento de crescimento, melhorando a função pulmonar e reduzindo infecções respiratórias, principais causas de morbidade. A terapia enzimática pancreática e a dieta hipercalórica aumentam o índice de massa corporal, meta maior que 22 kg por metro quadrado em adultos, enquanto as vitaminas fortalecem ossos e imunidade, reduzindo complicações como osteoporose e hemoptise. A qualidade de vida melhora com menos fadiga, maior capacidade física e menor frequência de internações, como evidenciado em diretrizes da Cystic Fibrosis Foundation. Assim, o manejo nutricional é um pilar terapêutico, prolongando a sobrevida e o bem-estar. Questão 2. Descreva as estratégias nutricionais para otimizar o estado nutricional de pacientes com fibrose cística, considerando as necessidades energéticas, o papel da terapia enzimática pancreática e a suplementação de micronutrientes, e explique como essas intervenções influenciam a progressão da doença e a qualidade de vida. Resolução. Na fibrose cística, as estratégias nutricionais visam compensar a insuficiência pancreática, o aumento das necessidades energéticas e a má absorção, otimizando o estado nutricional e reduzindo complicações. A dieta deve ser hiperenergética, fornecendo 120 a 150% das necessidades normais, devido ao gasto metabólico elevado por infecções crônicas e perdas gastrointestinais. Isso é alcançado com uma composição hiperlipídica, priorizando gorduras, como óleos e manteiga, como fonte densa de energia, já que a insuficiência pancreática exócrina, presente em 85 a 90% dos pacientes, compromete a digestão de lipídios. A terapia de reposição enzimática pancreática é essencial, administrada com refeições para melhorar a absorção de gorduras e proteínas, reduzindo esteatorreia e déficit calórico. A dose é ajustada individualmente, como 500 a 2.500 unidades de lipase por quilograma por refeição, monitorando fezes e peso. As proteínas são mantidas em níveis adequados, sem restrição, 1,5 a 2 gramas por quilograma por dia, para suportar crescimento, reparo tecidual e imunidade, enquanto os carboidratos são balanceados para evitar excesso de dióxido de carbono, que sobrecarrega a respiração, embora menos crítico que na doença pulmonar obstrutiva crônica. A suplementação de micronutrientes foca nas vitaminas lipossolúveis, A, D e K, pois a má absorção leva a deficiências, como vitamina D menor que 30 nanogramas por mililitro em 70% dos casos, causando raquitismo, coagulopatias e neuropatia. Doses típicas incluem 5.000 a 10.000 unidades internacionais de vitamina A, 800 a 2.000 unidades internacionais de D, 100 a 400 mg de I e 2,5 a 5 mg de K por dia, ajustadas por exames séricos. O sódio também é monitorado, com suplementação em climas quentes devido a perdas por suor salgado, típico da fibrose cística. Essas intervenções influenciam a progressão da doença ao prevenir desnutrição, comum em 20 a 30% dos pacientes, e retardamento de crescimento, melhorando a função pulmonar e reduzindo infecções respiratórias, principais causas de morbidade. A terapia enzimática pancreática e a dieta hipercalórica aumentam o índice de massa corporal, meta maior que 22 kg por metro quadrado em adultos, enquanto as vitaminas fortalecem ossos e imunidade, reduzindo complicações como osteoporose e hemoptise. A qualidade de vida melhora com menos fadiga, maior capacidade física e menor frequência de internações, como evidenciado em diretrizes da Cystic Fibrosis Foundation. Assim, o manejo nutricional é um pilar terapêutico, prolongando a sobrevida e o bem-estar. Questão 3. Com base em um caso clínico de um paciente hipertenso com deslipidemia e histórico familiar de doença cardiovascular, discuta como a dietoterapia pode ser planejada para reduzir o risco de complicações, detalhando as recomendações de macronutrientes, micronutrientes e padrões alimentares, e avalie os desafios de adesão a longo prazo. Resolução. Para um paciente hipertenso com deslipidemia e histórico familiar de doença cardiovascular, a dietoterapia visa reduzir pressão arterial, melhorar o perfil lipídico e prevenir eventos como infarto, integrando padrões como a dieta DASH. As recomendações de macronutrientes incluem carboidratos, 50 a 55% das calorias, de fontes ricas em fibras, 25 a 30 gramas por dia, como aveia e arroz integral, para baixar LDL e triglicerídeos, como de 420 mg por decilitro para menos de 150 mg por decilitro, em lipídios,
25 a 30% das calorias, limitando saturados a menos de 7% e colesterol a menos de 200 mg por dia, priorizando mono e poliinsaturados, como azeite, peixes 2 vezes por semana com ômega 3, para reduzir placas de ateroma, proteínas, 15 a 20%, 1 grama por quilograma por dia, magras, como frango e leguminosas, evitando embutidos ricos em sódio e gordura. O controle calórico, como 20 a 25 calorias por quilograma para índice de massa corporal maior que 30 kg por metro quadrado, é ajustado para a perda de peso, reduzindo o risco cardiovascular. Os micronutrientes focam em potássio, 4.700 mg por dia, como banana e espinafre, para equilibrar a pressão arterial, cálcio, 1.000 a 1.200 mg por dia, como laticínios desnatados, e magnésio, 400 a 500 mg por dia, como castanhas, para função vascular, redução de sódio, menos de 2.300 mg por dia, ideal menos de 1.500 mg por dia, eliminando ultraprocessados, como enlatados e salgadinhos. Antioxidantes como vitamina C e I, frutas cítricas e nozes, combatem estresse oxidativo. O padrão DASH enfatiza frutas, 400 gramas por dia, vegetais, grãos integrais e oleaginosas, com baixo teor de gordura saturada, comprovado em estudos para reduzir pressão arterial em 11 por 6 mm de mercúrio em 8 semanas. Os desfechos incluem pressão arterial menor que 130 por 80 mm de mercúrio, LDL menor que 100 mg por decilitro e menor circunferência abdominal, como de 98 cm para menos de 90 cm, reduzindo o risco de infarto, comum no histórico familiar. Um plano prático seria: café com aveia e frutas, almoço com arroz integral, peixe grelhado e salada, lanche com castanhas, e jantar com sopa de vegetais. Porém, os desafios de adesão são significativos, a preferência por ultraprocessados, como o paciente consome frituras e refrigerantes, exige mudança de hábitos, dificultada por estresse laboral e sedentarismo, relatados em casos similares. A falta de motivação e rotina familiar desestruturada, como dificuldade em cozinhar, pode levar ao uso irregular da dieta, como o paciente faz com medicamentos. Educação nutricional contínua, apoio familiar e metas graduais, como reduzir sódio em 500 mg por semana, são estratégias para superar barreiras, mas a adesão a longo prazo depende de suporte multidisciplinar e adaptação cultural. Observações para estudo. Questão 1. Compare quociente respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, menos carboidratos, mais gordura, aterosclerose, fibras e gorduras boas, memorize calorias e proteínas. Questão 2. Foque em terapia enzimática pancreática, 120 a 150% de energia, vitaminas A, D, I, K, e impacto na sobrevida da fibrose cística. Questão 3. Memorize DASH, sódio menos de 2.300, potássio 4.700, ajuste calórico e desafios práticos.